E bora começar mais uma aula aqui do Técnicas de Invasão. E agora a gente vai tentar entender, né, um pouco sobre o que são as aplicações web hoje, porque a gente fala web hack, hackear uma aplicação web. Mas o que é uma aplicação web hoje, tá? Então tá com a gente aqui o Luan. O Luan é desenvolvedor full stack, então trabalha com várias tecnologias, desde tecnologias de back-end, de front-end, HTML, JavaScript, Next. E aí, Luan, beleza? Fala, Bruno. Fala, galera do TDI. Vamos tentar entender um pouquinho mais sobre esse mundo incrível, né, que é a web e como ela está evoluindo pra caramba aí nos dias de hoje, né? Então eu achei essencial, né, a gente começar aí esse módulo com um desenvolvedor web com a gente, né, um dev web aí presente para realmente mostrar para a gente a capacidade da web hoje quando está se criando um sistema. E depois, ao decorrer, a gente vai entender mais alguns fundamentos e vai tentar hackear tudo que você apresentar para a gente aqui hoje, Lu. O que você acha? Eu acho uma ideia interessante, hein? Então, mas pessoal, o Lu, cara, admiro bastante o trabalho dele. Né? Ele é focado em criar produtos para a internet, sistemas de softwares as a service e tal. Então, vai ser bem legal ter a experiência dele aí, para a gente ficar presente sobre o que a web é hoje, né? O que eu acho que a gente pode começar, né, Lu? Sempre que a gente fala do conceito de web, a gente, muitas vezes tem na cabeça a ideia de um site, né? É isso, a gente tem aquela ideia daquele site mais básico, mais tranquilo, né? Isso. Um site assim, né? Um pudim, olha, é um site bem simples. Pudim.com.br. Esse site é famoso demais, cara. Esse aí não tem Ou como. então, tem esse aqui, ó. Conhece o Entra? Conheço. Entra. Agora sai. Só isso. Ou seja, são sites, cara. Se eu vim ver o código-fonte, né, pessoal? Vou vir aqui, ó. Ver código-fonte da página. É um código, um HTML, no caso, né, Luan? Certo? Exatamente. Basicão. Então, é um site totalmente, vamos falar assim, estático. Isso aqui é um site, eu acho que antigamente a web, ela era baseada em sites estáticos, né? E o que quer dizer site estático, né? Todo mundo que acessa esse site, ele vai receber a mesma cópia. Então, ele vai estar sempre recebendo o mesmo conteúdo. Então, se eu acessar aqui, eu recebo o conteúdo X. O Bruno também, acessando de lá, vai receber o conteúdo X, né? Então, isso deixa aquele ambiente um pouco mais travado, né? Então, você não tem várias opções como você tem no dia de hoje. É como se fosse um documento do Word que todo mundo vê ele igual, né? Exatamente. É essa mesma situação. Ele não fica tem, por exemplo, ali. Uma conta de usuário, tá? Enfim, é estático realmente, né? É literalmente estático. Você não tem um dinamismo. Hoje a gente já está tão acostumado com o dinamismo nas páginas que a gente não lembra que, sei lá, 5, 6, 10 anos atrás a gente tinha basicamente a maioria dos sites estáticos. Então a gente não tinha essa questão de ter, por exemplo, um dashboard com informações personalizadas, a gente não tinha como trabalhar e entregar aquele melhor resultado para aquele cliente que estava acessando aquele site da gente, né? Então, o dinamismo para as páginas e a web, como ela está hoje, ela traz muito essa questão de personalizar aquele conteúdo para o cliente final, né? Exatamente. E até uma coisa interessante, né? Que a gente comenta que, por exemplo, quando a gente consome uma página estática, a gente pode falar, já entrando no conceito aqui, né? Que essa página ela possui somente um código front-end, certo? Digamos assim, da aplicação, né? Basicamente falando é isso. Hoje a gente já tem tecnologias que conseguem dinamizar as páginas estáticas, que é um negócio bem avançado, mas no cruzão falando mesmo seria isso. A página estática normalmente Qual que é o conceito, até já aproveitando esse gancho, antes de entrar na parte de uma página não estática, né? Que aplicações mais robustas, a gente tem a palavra front-end, muito utilizada aí no ambiente web. E como que você define hoje, Lu, por exemplo, o termo front-end? O que é o conceito da tecnologia, da parte front-end de uma aplicação, por exemplo? Hoje, front-end você pode imaginar como quase tudo ali, praticamente tudo que é a parte visível da aplicação web. Então, basicamente, aí no site pudim.com.br, tudo isso que a gente está vendo aí, isso é a parte do front-end, né? Então, por exemplo, uma tela de login, um formulário de cadastro, os botões que a gente interage ali na tela, uma imagem, um vídeo, tudo isso é a parte front-end
daquela aplicação, né? Grosseiramente falando, né, Bruno? E a gente pode falar, por exemplo, os alunos vão entender em breve, né? Mas para consumir uma página web, né, o meu navegador, ele está literalmente fazendo uma requisição para esse domínio aqui e obtendo um código-fonte que ele vai usar para renderizar a página, certo? Então, exatamente. Tipo, eu tenho aqui, por exemplo, um container, tem uma imagem, tem uma div, e-mail e tal. E esse código que é feito o download, né? Porque para o meu navegador renderizar, a gente pode dizer que ele é o código front-end, no caso, que ele fica a responsabilidade do usuário, digamos assim, né? Exatamente. Todo o código, isso é bem interessante de falar, que basicamente o código front-end ele está disponível completamente ali dentro da máquina do usuário. Então, meio que você consegue ter aquela questão de ter que ter um cuidado a mais no desenvolvimento de um front-end, porque o usuário final ele vai baixar aquele código na máquina dele, né? Então, ele pode acessar, ele pode curiar aquele meu código, ele pode tentar entender o que eu escrevi ou não, entende? Até, pessoal, o navegador, como eu falei, ele está literalmente pintando o código, né? Porque ele interpreta a div, a classe, o CSS aqui, ó. Tá falando para ele, cara, tem um container, tem esse tamanho, tem essa cor. Até se eu selecionar, por exemplo, vamos pegar aqui, ó. Eu vou tentar editar. Até por ser um código front-end, né? Por estar meu navegador renderizando, ele já baixou, ele já fez uma requisição, tá renderizando. Eu posso editar ele, inclusive. Eu posso mudar o código que está salvo na minha máquina. Então, se eu pegar a imagem, por exemplo, ou pegar o e-mail, ó, vou selecionar aqui, tá vendo? Tem um link, né? Um A. Eu posso fazer o seguinte, eu posso vir aqui e falar que o tamanho da fonte, ó, ele não é 11 pixels, é 50 pixels. Legal. Então, eu tô editando código front-end que está sendo formatado, renderizado no meu navegador. Até o Lô usa o termo cozinhar, né? Exatamente. É o código que está sendo cozinhado. E até para você ter uma ideia, tá, pessoal? O navegador, ele literalmente baixou o código para renderizar. Eu poderia utilizar uma ferramenta, o Curl, e mais para frente a gente vai aprender a utilizar ela aí, para fazer uma requisição pelo terminal na página. Olha só, eu também vou baixar o código HTML, porém, não estou renderizando ele, eu estou abrindo o código no meu terminal somente, né? Basicamente, o navegador, ele é um programa que é capaz de fazer comunicação HTTP, e o grande diferencial é que ele consegue interpretar e renderizar esses códigos aí na tela para a gente, né? Então, isso é que é... Ele sabe que aqui é uma imagem, né? Uma imagem, da onde vem essa imagem, tal. Aqui é um link, é um A. São tags HTML que são renderizadas, e essas tags têm estilização também, CSS e tal. Então, cara, a ideia de um site, né, Lu, acho que, tipo, da parte site estático, assim, simples, seria o cara fazer uma requisição, abrir um site, receber um código front-end, uma cópia que é renderizada. Né? Por que uma cópia? Porque no servidor lá está o código original, né? Sim, sim. Você faz o download, então uma cópia daquele código, e pulou para fazer outra cópia, tá? Mas o código ele tá lá, o principal tá lá no servidor, né? Então, legal. Entendemos aí o conceito de código de front-end. Se eu atualizar a página, olha só, fazer uma nova requisição, né? Ele vai baixar o código novamente. Então, se liga. Não tá mais daquele tamanho, né? Porque não... Aquelas alterações que você fez ali no site, ela vai ficar... só naquele tempo de execução ali, né? Então, você atualizou a página, a requisição ela é feita novamente para o servidor, você recebe o código atualizado e tá tudo certo. Você vai ver a página original, né? Exatamente. Então, beleza. Cada refresh é um request, né? E agora, mesma coisa. Se eu pegar aqui o Entra, tá? O entra.com.br e vim aqui também, dar um curl nele, eu também vou baixar o código HTML. Eu só tenho uma tabela. Pô, fazia tempo que eu não vi um table, hein? É uma tag HTML para montar uma tabela, literalmente, né? Tipo, tabela com células, com colunas. Esse site é antigaço, hein? Teve uma época aí que a gente não tinha mais o Flex, não tinha coisas como o Grid também, e a gente tinha que montar site aí com table, hein? Era coisa de doido. Exatamente. Então, qual que é a parada, né? Porém, com o tempo, galera, eu vou ser bem sincero com vocês, tá? O protocolo HTTP, a web, ela foi criada. Se você pegar no Google aí, tá? HTTP, né? A tradução. Hypertext Transfer Protocol, ou seja, protocolo de transferência
de texto. É um protocolo para transferir texto, hiperlinks e tal, e ele foi criado para isso, transferir texto. Tenha certeza que desde a criação do HTTP, ninguém imaginou que a gente ia transferir um cartão de crédito, ia enviar arquivo, enviar dados, foto, cara, ninguém tinha isso em mente. O HTTP na sua essência, ele foi criado para, mano, se eu vim aqui, ó, na própria documentação, ó, do HTTP, ele foi criado para abrir uma página, cara, começa aqui, uma página em texto, com hiperlinks, o cara vai navegando em texto, consumindo, né? Pegando informação. Basicamente, fazendo uma leitura ali, né? Com a divisão, alguma coisa bem parecida com artigo, algum nesse sentido, né? Como se fosse o pudim, literalmente, né? Uma imagem, um texto e tal. Coisas bem básicas mesmo. Porém, com o tempo, com o crescimento da web, a gente começou. Até para vocês terem uma ideia, galera, antigamente era um site estático. Pô, para hackear um site estático, digamos, é um site simples, né? Na essência da web ali, a gente geralmente tinha que atacar o servidor diretamente, a máquina onde está hospedada esse site. Por quê? Talvez seja a versão do sistema, um Linux, um serviço e tal, porque era muito difícil ter alguma possibilidade de invadir isso aqui. O cara vai fazer o quê? Ele não consegue injetar nenhum comando, não consegue mudar nada, não tem cookie, não tem cache, tipo, é uma coisa, é só um HTML, é só um documento de texto. Um documento, né? Você não consegue. Então eu tinha que ir diretamente para o servidor. A máquina onde está hospedado esse documento, por exemplo, tá? Acho que o único ataque possível mas também seria realmente no servidor, derrubar o servidor e assim por diante, né? Então, qual que é a parada? Com o crescimento, com o advento da web, a gente entrou na web 2.0, a web 3.0. Não sei a diferença 2.0 e 3.0, você sabe? Já tem a 2.0, você tem uma web aí que já é a página que você já tem dinamismo, renderização através do servidor, como a gente vai falar aí mais para frente, né? E tem muita gente que fala que a 3.0 seria uma web um pouco mais dinâmica. Personalizada, né? Com aplicações web, como a gente vai mostrar daqui a pouquinho também, aplicações mais robustas. E tem pessoas já que falam que a 3.0 seriam aquelas aplicações que já trabalhariam ali com blockchain, aquelas coisas, saca? Então, tem gente que fala uma coisa, tem gente que fala outra. Entendi. Tá, então qual que é a ideia, né? Sem entrar muito na categorização aqui, a web hoje, ela é muito mais robusta que somente um site estático assim, tá? Quando a gente fala em web hacking, em hackear a web, a gente está falando não de a gente vai tentar invadir site estático. Até um detalhe importante, pessoal, que muitas empresas ainda usam o site estático para páginas que requerem, digamos assim, alta conversão, que tem que ser muito rápido, por exemplo, uma landing page e tal. Você vai encontrar durante o seu ataque aí, enumeração, né? Durante a parte de recon, muita página estática, né? Que é uma landing page, que é uma página de documentação, enfim, assim por diante. Porém, quando a gente fala em hackear uma aplicação web, tá? A gente não está falando, a gente tem os sites estáticos e tal, mas hoje na web a gente tem literalmente softwares, aplicações rodando, aplicações que não só o front-end, tá? Mas possuem também a parte do back-end, ou seja, tem muita lógica por trás, muito código. Luan, mostra pra gente aí uma aplicação robusta hoje rodando na web. Que a galera fica de cara assim, fala, cara, que louco isso. Pra gente entender, tipo, que do site estático, onde a gente está hoje, sabe? O que você acha? Não, claro, vou compartilhar minha tela aqui com vocês, para vocês darem uma olhada. E uma das aplicações que eu acho mais incrível, que eu sempre gosto de dar um exemplo, é o Figma, porque anos atrás a gente precisaria baixar um Photoshop da vida, ou um Fireworks, ou, enfim, pacote Adobe tem pra caramba aí, né? E hoje a gente não precisa mais, cara. Hoje, praticamente, eu não tenho aplicações baixadas aqui no computador. Quase tudo que eu utilizo são aplicações web, por conta dessa alta capacidade que a web está entregando para a gente hoje. Por exemplo, o Figma é um projeto aqui, quem trabalha com web conhece com certeza o Figma. Basicamente, ele é uma aplicação que vai permitir a gente trabalhar com UI e design aqui, UI e UX, né? Então, os designers todos praticamente utilizam
O Figma tem o Adobe XD também, mas são aplicações bem parecidas e bem robustas. Então, aqui dentro você consegue criar portfólios completos e é uma puta aplicação que você olha aqui e fala, poxa, cara, isso aqui é um negócio muito robusto, é um negócio que lida aqui com milhares, quiçá milhões de usuários, né? E a gente tem aqui uma parte de regra de negócio muito robusta, além de que várias interações em tempo real. Então, por exemplo, uma das coisas que eu acho incrível aqui no Figma, cara, que você tem em aplicações ultramodernas, é, por exemplo, o real time. Eu estando nesse documento aqui, se o Bruno entrar para trabalhar comigo aqui nesse documento, eu consigo visualizar envia o link aí, deixa eu ver. Deixa eu mandar o link para você aqui no chat. Você consegue, cara, interagir comigo em tempo real dentro dessa aplicação e realmente, assim, é um negócio que eu acho absurdo. Na verdade, eu acho que você não vai conseguir acessar aí, Bruno, que eu não clonei ele aqui para minha máquina. Lá em cima, lá, ó, apareceu. Ó. Olha que incrível isso aqui, ó. Olha que incrível isso. A gente está numa aplicação web, no browser, no navegador, e eu consigo ver aqui, ó, a orientação aqui, o Bruno mexendo nessas páginas. Então, se ele começar a editar esse template aqui, em tempo real, a gente vai ver essa interação. Então, realmente é uma aplicação extremamente robusta e que a web traz para a gente hoje, né? E aí, entra aquela coisa, né, Bruno? Quanto mais robusta é a minha aplicação, quanto mais regras de negócio tem aqui... Mais tratativas, né? E aí entra aquela questão que você sabe muito bem, né? Falhas de segurança. Porque é aquela coisa, né, pessoal? Uma coisa é você... Deixa eu voltar para mim aqui, para minha tela. Uma coisa é... Estava com um software aberto aqui também. Uma coisa é você entregar um documento de texto, né? E outra coisa é você ter uma aplicação que tem tratativas de upload de imagem, de arquivo, disso, de efeitos, de animações, de usuários em tempo real. Ou seja, é tanta condição aqui. Dá um exemplo básico, tá? A imagem, ela tem que ser do tipo PNG para fazer o upload. Uma imagem, né? E, cara, ele tem que tratar que não pode ser .php, que não pode ser .js, que não pode ser PDF, só para um detalhe simples, que é o upload, aceitar uma imagem. Agora, imagina a movimentação, gerar um link, compartilhar o link. O Lua mandou para mim aqui um link de navegação. Deixa eu pegar aqui, ó. Imagina somente a pessoa convidada ter acesso a esse link. O que é essas query string aqui em cima? O que é esses diretórios da aplicação? Cara, é uma parada muito louca. É muito condicional, né? É isso que eu ia dizer. Imagina você pegar um link desse de uma grande empresa, um link privado, e aí esse link não tem uma tratativa para saber qual é o usuário que vai estar disponível para acessar aquele link, sabe? E esse link cai na mão de uma pessoa que não tem acesso. E se isso não está tratado, olha o problemaço que a empresa arranjou aí, né? Exatamente. Até ver se tem aqui, ó. O Figma, ele tem até bug bounty aqui, vamos ver se teve alguma falha reportada já no Figma. Porque, cara, é tanta coisa, ó. 71 falhas resolvidas na empresa Figma, esse aplicativo de design, né? Pagou em média 300 ou seja, 300, vou botar aqui 300 vezes 71, $20 mil pago já para hackers aí. E se você ver o tipo de falha, talvez você vai ver aqui na atividade, ó. Sei lá, o cara que possibilitou compartilhar o link. Ó, remover... sabe quando você dá um love nas coisas? Sim, um like lá na comunidade, né? Teve uma forma de remover, ó. O cara encontrou uma forma de bugar ali o sistema, de hackear e remover o love, né? O efeito, o like, no caso, ó. Ele explica como ele fez isso. Tal, beleza? Ou seja, uma função, ele conseguia... Se você der um like no arquivo, por exemplo, ele conseguiria tirar o seu like. Então, olha que específico. Eu tenho que verificar que o like é um usuário que dá, só ele pode remover, um outro usuário não pode fazer. Então, são várias lógicas numa aplicação, né? Exatamente. E hoje a gente parte para uma descentralização muito grande nas aplicações também. Então, o que isso quer dizer, né? A gente tem aplicações se comunicando com vários serviços diferentes. Então, são várias portas de entrada e saída que a gente tem ali na mesma aplicação, né? Então, isso traz um leque maior ali para possíveis falhas e possíveis pontos que você poderia achar ali naquela aplicação, né? Exatamente. Então, qual que é a ideia, tá, pessoal? A gente tem, né, o front-end da aplicação,
que o front-end acontece hoje, tá? Vamos entrar agora na parte da anatomia de uma aplicação, né? A parte do front-end hoje, a gente tem tecnologias como HTML, certo? Sim. Tem o HTML, CSS, JavaScript, né? JavaScript. Acredito que a essência básica seja essa, né? E muito... Vou botar aqui muito frameworks também, tá? Vou deixar presente essa ideia aqui também. Já vou explicar para vocês. Então, qual que é a parada aqui, tá? A parte do front-end, o que você pode esperar de um front-end? É onde entrega o conteúdo, onde você baixa o HTML, a estilização, o seu navegador renderiza e tal. Porém, hoje acontece muito também, né, usando o JavaScript, de ter muitas filtragens no front-end. Por exemplo, eu tenho uma input, uma aplicação, input é um campo, tá? E o nome desse campo, ele é e-mail. Dá um exemplo aqui. E ele deveria aceitar somente o e-mail, tá? Enviar para o back-end somente o endereço de e-mail. Então, tem uma filtragem JavaScript, cara, como se fosse, cara, é apenas permita... Vou dar um exemplo, tá? Qualquer coisa, ou então que tem que ter o arroba, obrigatoriamente, para ser o e-mail. Então, cada programador tem uma forma de pensar numa validação. Como que eu vou falar que eu tenho que aceitar só um e-mail aqui? Ah, se tiver o arroba, é um e-mail. Tá. Então, o cara vai lá e consegue, por exemplo, bypassar, né? Talvez botar um e-mail de uma forma diferente aqui e tal, e enviar para o back-end um valor que não é um e-mail. Talvez um comando, uma execução de um comando e tal. Ou então, pior, por ser no front-end, a gente consegue desativar o JavaScript. Se eu vim aqui, por exemplo, aqui, ó, nessa aplicação, vamos pegar um exemplo aqui, aqui na HackerOne, ó, eu vim aqui inspecionar e no meu console, cara, eu não tenho aqui, ó, JavaScript, deixa eu ver se eu acho aqui o JavaScript. Aqui, ó, disable JavaScript. Então, eu vou desativar o JavaScript no meu front-end, no meu navegador aqui, né? Deixa eu só tirar do responsivo aqui, peraí. Tem muita aplicação hoje, aqui na Coreia mesmo, cara. Eu gosto muito de ler blog coreano. Até se eu te mostrar aqui, quer ver? Deixa eu ver se eu acho um bug bounty, por exemplo, XSS. Aqui, ó, pegar um blog em coreano, tá valendo esses dias. Aqui permite, tá? Mas na Coreia, muito blog, eles não permitem a gente copiar o texto, tá ligado, Luan? Sim, sim. Eu já vi bastante blog assim. Então tem o JavaScript bloqueando o copiar, né, a seleção. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que falar, cara, pelo amor de Deus, vou vir aqui e vou desativar o JavaScript. Ó, vou dar um disable. Então, essa página, ela não vai mais rodar aquele bloqueio do JavaScript, né? Aquelas validações. Ou seja, toda a validação e toda a segurança de front-end que você identificar, ela é uma segurança que tem que ter, com certeza, sim, porém, ela pode ser desativada, correto? Corretíssimo. A gente faz, ó, eu como sendo desenvolvedor full stack hoje, eu trabalho com validações no front-end e também trabalho com validações no back-end. Por que é que existem as validações ali no front-end, né? Para facilitar o back-end. Então, quando a gente já trata tudo isso no front-end, 99% das requisições que vão chegar no back-end já estão tratadinhas, já estão tudo ok. Então, é bem interessante que a gente faça isso, né? Para não ficar mandando qualquer requisição para o banco de dados ou algo nesse sentido. Então, é muito importante, sim, as validações ali no front-end. Porém, se o usuário vai passar, tem uma outra validação. Exatamente, isso vai cair no back-end, e é por isso que o back-end ele precisa ser bem construído, né? Porque se o cara desativar o JavaScript ali e o back-end não tiver validação, aí o usuário já tem poder total ali daquela aplicação, né? Exatamente. Então é um pouco dessa ideia, né, pessoal? Entendo que o front-end, a essência é essa. E agora, né, fora o front-end aí, a gente tem a parte né, aqui está o nosso front-end, né? A gente tem a parte do back-end, que envolve, cara, o conceito de back-end, tá? A palavra, ela pode se referir somente... O pessoal usa muito, né? Programador back-end, o cara que faz o código back-end, mas o back-end envolve também o servidor, tudo mais técnico, né, por exemplo, várias... Exato, é muito mais do que apenas você tratar ali um banco de dados ou algo mais simples. Então, back-end a gente pode ter, aproveitando sua deixa aí, né? A gente pode ter o software por si só, né? A lógica, o código, certo? Sim, sim.
back-end. Pode também um banco de dados? O banco de dados, ele normalmente ele está 100% entrelaçado ali com o back-end, né? Porque a gente precisa guardar informações. Então, você vai ter as principais tecnologias do back-end hoje? PHP? Hoje seria um PHP, a gente tem muito fortemente o Node.js acontecendo aí, mas o back-end a gente pode ter aí Java, a gente pode ter o Ruby, a gente pode ter até Python mesmo, tá forte também trabalhando com back-end. Então tem muita tecnologia, cara, no back-end. Certo. Então, no back-end vai estar toda a regra de negócio da aplicação. E muitas vezes, né, a gente tem, por exemplo, vamos tentar montar aqui o fluxo de login, por exemplo. Tem um formulário, vamos pegar aqui, ó. A gente tem um formulário, tem a input e-mail e senha, tem uma validação front-end para verificar se realmente é um e-mail, e, por exemplo, se a senha tem que ter 8 caracteres. Então, o cara tem um JavaScript para verificar. Cara, não envia uma senha se não tiver menos que 8 caracteres. Sim, exato. Ele vai enviar isso para o back-end, vai ter um código back-end que vai receber esses dados, e-mail e senha, vai consultar um banco de dados, correto? Sim. Para verificar se aquelas informações estão corretas, né? Para ver se existe, por exemplo, aquele e-mail e aquela senha. Se existir, ele vai retornar uma requisição, fazer um direcionamento e tal, e vai fazer o login do usuário, né? Então, envolve toda essa estrutura. E até, cara, essa validação aqui também é uma coisa, pessoal, que tem muita forma de dar errado, tá? Por exemplo, o PHP, muitas vezes, ele tem uma parada lá, que eu até tenho aquilo, olha só que legal. Eu tenho aqui ó, uma extensão só para... Deixa eu pegar aqui, ó. PHP. Não, SQL Injection aqui, ó. O que é isso aqui, tá? Eu tenho valores SQL que dão true, porque muitas vezes tem pessoas que fazem, né, o código PHP, que o objetivo do login, ele é dar um true, tá? Na pesquisa do banco, sabe? Sim, sim. Então, eu vou lá e insiro, por exemplo, cara, eu quebro ali e falo, 1 é igual a 1. Sim, e aí o cara já perdeu ali aquele acesso, né? Então, eu tenho um true. Eu fiz o login, tá ligado? Sim, exato. Então, eu consigo injetar alguns dados, assim, tal. Tem bastante coisa que eu injeto aqui quando eu vou tentar quebrar um código. JavaScript, por exemplo, ó. Também tem alguns códigos que eu posso tentar injetar quebrando, né? O XC. Eu vou explicar para os alunos mais para frente e tal, isso aqui. Mas qual que é a parada, né? Tem muita coisa que pode dar errado nesse processo de consultar um login. Porque posso injetar um comando SQL, posso gerar um true, o cara pode verificar de uma forma não legal, não seguir um padrão de segurança, muita coisa pode dar errado, né? Então, imagina no Figma, que é aquele monte de coisa para verificar, né? Cada coisinha pode dar errado. Cada recurso, o botão de like pode dar errado. É muita coisa que acontece e é por isso que as empresas hoje estão partindo para uma questão de microserviços, para uma questão de aumentar ali as suas squads, as suas equipes, né? Para justamente lidar com a quantidade de requisições, a quantidade de coisas que acontecem hoje dentro de uma aplicação, porque o negócio está realmente muito robusto. Né? Você tem um sistema aí que você possa abrir para a gente? Que tenha um back-end, alguma coisa? Eu posso dar uma olhada aqui rapidinho, deixa eu ver aqui alguma coisa, por exemplo... Até se quiser mostrar, por exemplo, um exemplo sem expor nenhuma API key do certificado.io, de algum software que a gente trabalha assim? Deixa eu compartilhar aqui esse código. O interessante desse código que eu estou utilizando aqui, vocês estão conseguindo ver aí? O interessante desse código aqui é que eu estou utilizando um back-end as a service aqui. Então, basicamente, todo o código que tem aqui, quase todo o código que tem aqui é front-end, né? Então, isso é bem interessante. Por exemplo, aqui, se eu abrir dentro de Pages, aqui na parte de login, ó, a gente vai ter aqui, então, várias coisas da questão de login, e aqui dentro a gente vai ter um formulário para fazer esse login. Então, a gente pode acessar esse componente, ó. E aqui eu tenho algumas validações, que é justamente essas que a gente estava falando, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui uma função, que é a handle submit, que basicamente ela está verificando aqui, ó, se a gente tem informações de e-mail e de senha. Então, você percebe que se a gente não tem essas informações,
eu dou um console.log aqui, um console.erro, né? Para falar que essas senhas não existem. E aquela validação que a gente falou ali, ó. Então, eu estou verificando se existe um arroba aqui, ó, nessa string. Então, eu pego aquela string do input que eu estou verificando e vejo se tem um arroba, se tem um ponto. Se não tiver essas duas coisas acontecendo aqui, então eu já estou falando, pô, isso aqui não é um e-mail. Então, é uma validação bem simples que eu estou fazendo aqui. E aí, passou dessas validações, ou seja, se eu tenho um e-mail, se eu tenho um password e eles estão passando aqui das validações, eu chamo o meu back-end passando essas informações. Pode, tá? É sintaxe TypeScript, né? Aqui eu estou utilizando TypeScript. Aqui é JavaScript, tá? O TypeScript ele vai estar aqui nessa questão de tipagem aqui para cima. Ó. Então, aqui eu tenho algumas tipagens, mas basicamente aqui, ó, aqui é JavaScript puro, né? Então aqui a gente está fazendo algumas validações e aqui, assim, aqui eu passo um back-end as a service, que no caso é um back-end que já foi produzido por uma galera aí que já tem um conhecimento elevado de back-end. Então, eu passo toda essa responsabilidade para a mão dos caras, porque é aquela coisa que a gente falou. É muita coisa que a gente tem que lidar aqui no desenvolvimento de uma aplicação, né, Bruno? Então, quanto mais você conseguir terceirizar ali algumas coisas, é interessante. Exatamente. Então, ele vai conectar, no caso, com um banco de dados, né? Para depois disso e tal. E qual que é a parada principal que eu vejo, né, Luan? Por exemplo, são todas essas regras que a gente pode tentar sempre bypassar, quebrar elas. Tem muito erro lógico numa aplicação até. Deixa eu te dar um exemplo aqui, ó. Eu até vou explicar Eu não queria falar muito de erro, tá, pessoal? Porque é as próximas aulas, né? A gente tá focando realmente em entender a web, né? Mas, cara, eu já vi, por exemplo, os valores de uma URL, né, que a gente vai ver na próxima aula, inclusive. Muitas vezes acontece do programador no PHP, ele tem lá na URL, por exemplo, tipo, copiar isso aqui. Sei lá, ele tem uma URL que a gente fala que é o parâmetro, poluição de parâmetro, né? A gente consegue pegar, por exemplo, uma URL, técnicas, então, banco.com.br, e, cara, tem lá o diretório lá, tipo, ver saldo, e daí tem ver saldo do user 2. Ou então é uma hash. Sim, sim. E a gente consegue quebrar aquela hash, entender que ela é sequencial, gerar uma outra, ou então mudar o ID do 2 e ver o saldo daquele usuário. Porque não tem uma filtragem que somente aquele usuário pode ver o saldo dele, sabe? Exato. Aconteceu isso, Bruno. Você falando isso, esses dias eu fui entrar numa aplicação aqui do estado de São Paulo para resolver uma situação. E aí tinha uma query string bem parecida com essa. E aí a gente é desenvolvedor, a gente é hacker, a gente já fica como, né? Lá vai mudar. Galera, essa palavra query string, na próxima aula, vocês vão dominar isso aqui. Vocês vão entender, cara, absurdamente. Fica tranquilo. Pode continuar aí. E aí, Bruno, eu mudei esse valor aí da query string e basicamente eu acabei caindo, cara, num dado de outro cara lá, de outro ID. O nome disso é IDOR. Então você vê, olha o que é que uma aplicação web ela está permitindo, acessar informações de outra pessoa sem nenhum tipo de autenticação. Então isso é absurdo, cara. Até se você vir aqui, ó, o IDOR é uma das falhas que mais está em crescimento hoje em programas de bug bounty. Então, olha só, eu dei um exemplo de URL, tá? Mas nos métodos HTTP a gente também tem post. E também uma API, ela é submetível ao IDOR. Então, o cara explicou aqui como ele conseguiu. Até se eu vim aqui em Hacktivities, na HackerOne, onde eu posso ver os relatórios, as pessoas estão sendo pagas aí, e filtrar IDOR. Se liga, que é o tipo de falha, né? Quando você acessa um recurso que não era 200 recursos. Cara, olha as empresas. Uber, Khan Academy, Twitter, TikTok, Starbucks, PayPal, Nord, tudo isso, tá? Cara, essa aqui do Nord é muito louca. O que aconteceu? Na aplicação web, que eu tava aberta lá, o cara, ele conseguia mudar o valor do usuário. Tipo, tinha uma página de pagamentos lá, por exemplo, recibos. E tinha lá dentro da API, tem lá, usuário 1. Ele mudava para o usuário 2 e baixava os recibos do usuário 2, tá ligado?
Caramba, que louco, velho. Uma empresa gigante. Gigante. Grande. Então, e uma falha absurda, né? Porque você conseguir baixar os registros de outro usuário... Exatamente. Ó, account takeover é para roubar uma conta via IDOR. Porque uma coisa que acontece bastante também no IDOR é isso aqui, Lua. Eu tenho lá o meu... Eu vou recuperar minha senha, né? Eu tenho lá, como que fala? Recuperar senha, por exemplo, tá? Sim. Daí eu tenho, vamos botar aqui, o token para recuperar a senha, que é um token tal. E também tenho o usuário, o e-mail. O e-mail, normalmente tem um e-mail. Ou seja, qualquer parada. Eu tenho um token de recuperar senha. Porém, esse token não está isolado somente para esse usuário aqui, entendeu? Ele é um token que permite recuperar uma senha. E se eu vim aqui... Não está associado no e-mail, né? O usuário do Luan. luan.gmail.com. Eu vou usar o token de recuperação para recuperar a senha de um outro e-mail, tá ligado? E aí já era, cara, né? Isso acontece demais, pessoal. Demais mesmo. Se você vir aqui, ó, você vai encontrar até via... Cara, com certeza aqui, ó. Muitas empresas... Ele reproduziu a falha. Deixa eu ver qual que é a parada aqui, peraí. Muitas empresas... Remember user... Na requisição... É uma falha muito... Vamos pegar aqui, ó. Password... Cover, por exemplo. Talvez a gente consiga alguma coisa. Mas acontece bastante isso. O IDOR... Ó, roubar o cookie... brute force e tal. Se você pesquisar, com certeza você vai tentar filtrar IDOR junto aqui. Por exemplo, aqui, ó, password. Se tiver o relatório, alguns têm relatório explicado, tá? Então você consegue ver o relatório e tal. Mas, ó, você recebeu um e-mail. Aqui deve ter algum valor, alguma coisa. E assim por diante. Então, aqui tem um write-up aqui, inclusive, deixa eu ver. Então, é uma coisa que acontece bastante nas aplicações web. Então, a gente vai entender os fundamentos nos próximos passos. Pode ficar tranquilo aí, tá? Olha só. Tem um restore. Deve estar gerando o password, o código, aí ele consegue mudar. E assim ele vai avançando, tá? Então, ganhou quanto? Ganhou $1.500. Mas mais para frente, pessoal, a gente fala que isso aqui são falhas, Lua. Não uma falha de código, é uma falha de lógica, de business logic, sabe? Uma falha, lógica de negócio, regra de negócio. Então, sim. Assim a gente vai avançando, tá? Então, pessoal, basicamente, sobre a web, fique presente para esse conceito, tá? Entenda que uma aplicação web é realmente um software hoje no navegador, não é somente um site, certo? Ele é um software robusta, muito back-end, muito front-end e várias regras de negócio. Para cada recurso, um upload. Tem muita coisa para verificar. Para alterar uma foto, muita coisa. Para dar um get, para dar um post, trabalhar com uma query string na URL, é muito verificação. Ô, Bruno, tem um exemplo que eu posso mostrar aqui rapidinho para a galera, eles entenderem como é brutal o que acontece. Eu estou aqui dentro da Vercel, que é um servidor que a gente consegue, né, hospedar aplicações web aqui. Então, o que eu queria mostrar para vocês é o console dele aqui acontecendo, cara. Ó, tem hora que é brutal isso aqui, o número de requisições que fica acontecendo e eles mostrando aqui no console. Agora eu não vou nem conseguir mostrar porque está gravando, cara. Mas normalmente aqui fica brutal de requisição acontecendo. Então, a todo segundo está acontecendo a requisição. Olha lá, vê que foi 2 agora aqui, ó, sem eu fazer nada, praticamente, né? Uhum. Então, as aplicações hoje em dia, mesmo que você não tá a página, aparentemente, ela não está atualizando ali para você, mas por debaixo dos panos, a sua aplicação ela está fazendo uma comunicação ali com o servidor, com a API, ela está buscando algum dado, ela está enviando algum dado. Ó, mais um assim, eu fazer nada, saca? Até então... uma coisa legal, você comentar isso da comunicação, até para o que está acontecendo aí, inclusive, que isso é um outro, vamos falar assim, então compartilhar a tela, vamos falar que é um problema, porque assim, né, a web ela não foi feita para ser utilizada como a gente usa hoje.
Ela foi feita para transferir texto, né, o protocolo. E a gente usa ainda o mesmo protocolo. É Sim. cheio de, como fala, tapeado, né? Então, por exemplo, se eu tenho um usuário logado na minha aplicação, hoje tem outras formas, mas, por exemplo, tem um carrinho de compras, tá? E a comunicação web hoje ela é assim, você faz uma requisição e tem uma resposta. Não existe conexão por padrão de uma requisição para outra. Cada GET que eu estou dando, eu estou obtendo um conteúdo, estou baixando o servidor, mas não se conecta, não se conhece as requisições. Então, Sim. O que foi criado para saber, por exemplo, se o cara está logado, se não está, se tem um produto no carrinho, para continuar a navegação? Foi criada uma coisa chamada cookies, né? Isso. O que são os cookies? São valores que eu vou salvando. Tem duas formas, tem no servidor, mas, por exemplo, no navegador do usuário, e na próxima requisição, ele vai me enviar os cookies e eu vou continuar a navegação dele com base nos cookies. Então, por exemplo, eu tenho um cookie lá chamado, dá um exemplo, cara, nos primórdios era assim, tá, pessoal? Logado igual a true. Então, se o cara tem o logado igual a true, na próxima requisição vai estar lá, logado igual a true. Então, ele vai continuar logado, no caso, né? Para quem não pegou essa referência aí, basicamente, a conexão HTTP, a comunicação HTTP, ela não foi construída para armazenar valores, armazenar dados. Então, toda comunicação HTTP, ela tem uma requisição e uma resposta, porém, ela não guarda essas informações. Exatamente. Então, uma aplicação, ela precisa ter informações guardadas. É por isso que a gente consegue guardar informações em banco de dados. Porém, tem muitas situações que a gente quer guardar informações na máquina do nosso usuário para otimizar uma experiência ou alguma coisa nesse sentido. É aí que entram os cookies ou as sessões, né? E aí os cookies hoje muito mais utilizados, eles servem justamente para armazenar informações daquela navegação na máquina do nosso usuário, tá? Então todas essas informações ficam armazenadas lá no front-end, lá no computador do nosso cliente, né? Se está na máquina do usuário, o usuário consegue alterar. Exatamente, consegue visualizar, consegue alterar. Então, qual que é a ideia, tá? No começo, o cookies era assim. Tem gente que usa assim até hoje, tá? O Session ID, tu pode... Até hoje tem muita coisa, não sei se ainda tem, tá? Mas muito jogo online, se você quer dar acesso para um amigo, você pode mandar os cookies para ele injetar, sabe? Sim. Você copia e cola os seus cookies. Você copia os cookies, manda para outra pessoa que vai colar o cookie e vai conseguir logar na conta porque ela tem os cookies da sessão, no caso, né? Então, olha que louco, né? Agora, é claro, com o advento da tecnologia, a necessidade de segurança, começou a ter lá o HTTP only e tal, onde os cookies só podem ser alterados pelo servidor, né, Luan? Isso, exatamente. Ele só pode ser alterado e visualizado pelo servidor. Então, se eu emito um cookie com a credencial HTTP only, quando o meu usuário alterar aquele cookie, esse HTTP only automaticamente ele deixa de existir. Então, o servidor ele sabe que aquela informação ela foi alterada. Então, ele não utiliza mais, né? Deixa eu ver se dentro do técnicas secretas, eu não sei como que é o técnicas de invasão hoje, que eu uso um software, né? Mas aqui dentro, deixa eu ver se tem algum cookie para vocês verem um exemplo aqui. Eu vou dar um inspecionar aqui no console e vou vir aqui na aplicação cookies. Ó, eu tenho alguns cookies setados aqui, ó. Informações de login, tem uma hash, remember, tem várias coisas setadas aqui, criptografadas a princípio também. Mas são vários cookies setados no meu navegador aqui, ó. Eu vou estar trabalhando aqui no caso, né? E o interessante é ver que se um desses cookies, ver que vários cookies ali tem HTTP only setado. Olha só, o meu time zone. Time zone, isso ele faz para otimizar a experiência de usuário. Então, você está setado também. Ou seja, basicamente, essa é a ideia, certo? De uma aplicação web. E, cara, tudo isso que a gente viu, todo esse ecossistema dos cookies, de conectar no back-end, de ter o banco de dados, de poder passar isso, de fazer upload, de verificação, de validação, tudo isso possui vulnerabilidades, possui falhas que, por padrão, então, nem todo programador, como vocês podem ver, as maiores empresas do mundo não dão conta de deixar tudo correto, né? De poder tampar todos os furos. Por que tampar todos os furos? Porque, cara,
a web, o protocolo HTTP, ele não foi feito para ser utilizado como é hoje. Não foi feito. Então, ó, tem até o RedTube aqui, ó, o cara acabou de chamar falha no RedTube aqui, 2 dias atrás. E ganhou um bug bounty legal aí. $10 mil. Olha só. Conseguiu injetar coisa no PHP lá, de centralização. Ou seja, fique presente para isso, tá? Que a web não foi feita para ser usada como é hoje. Então, tem toda a tecnologia foi sendo tapada, muitas vezes, o erro, né? Pô, o cookie aconteceu isso, faz o HTTP only. O HTTP, né? O protocolo HTTP, ele é em texto puro, põe um S aí, criptografa isso aí. Então, foi tudo tapando os buracos, né? Então, sim, cara, nem todos os programadores estão por dentro aí das formas de tapar os buracos. E bora começar a descobrir mais agora sobre aplicações web e também depois começar a trabalhar com as principais falhas e hackear aplicações web. Beleza, Luan? É isso aí, é isso aí. Eu tenho certeza que a galera vai se empolgar bastante aí. A web é incrível. E só para deixar um gostinho aí para a galera, entender que hoje existem sim muitas tecnologias que vêm para sanar essas questões mal resolvidas aí no HTTP, nas comunicações. Porém, existe outro dado que é muito importante a gente falar também, que muitas aplicações hoje em dia ainda são aplicações legadas, são aplicações que estão utilizando aí frameworks antigos, frameworks desatualizados. Então, tudo isso deixa portas e deixa aberto vulnerabilidades que a gente pode encontrar e se beneficiar no mercado aí de bug bounty, né, Bruno? Exatamente. Um benefício de uma aplicação web é que a atualização é centralizada, né? Então, digamos, se eu tenho um software com 5 mil usuários na máquina, eu tenho o quê? Que atualizar 5 mil pessoas. Pô, é complicado. Atualiza. O cara não atualizar está vulnerável. A aplicação web é centralizada. Porém, mesmo sendo centralizada, o cara vai lá e usa o jQuery, que é um plugin para front-end, por exemplo. O cara não atualiza. E aí tá complicado para ele, né? Por ser centralizado, às vezes depende de uma pessoa só para atualizar, né? Que é o programador. Então o cara foi lá, vendeu um site, vendeu uma aplicação web, o dev, entregou para o cliente, mano, ninguém mais vai mexer, ninguém mais vai atualizar, né? Então fica o PHP vulnerável, fica o jQuery vulnerável, fica o servidor. Então uma coisa que a gente trabalha bastante também em aplicações web é que as versões dos serviços, né? Então, Lu, cara, agradeço demais a participação aí de um dev com a gente e bora avançar nos estudos. Beleza? É isso, cara. Eu que agradeço estar aqui junto com a galera do TDI, é uma oportunidade incrível. Obrigado, e quando quiser, cara, quando precisar, é só contar comigo aí. Eu vou deixar o teu LinkedIn aqui embaixo da aula para o pessoal se conectar com você aí. Show demais, pode deixar assim. Valeu, galera, tamo junto. Valeu, pessoal, bora hackear o Luan, o sistema do Luan. Não, faz isso não. Falou, Luan. Quem vai hackear o Luan, escreve no comentário aqui. Cuidado, Luan. Fiquei com medo agora, hein? Fiquei com medo. #paz, galera, #paz. A partir de agora, cada portfólio que você botar no LinkedIn vai tomar scan até não poder mais. Fala, galera, paz.